Fala aí, galera. Eu vou gravar aqui mais esse vídeo porque eu quero. Então, assim, eu tava assistindo. Tá muito alto aqui o volume. Muito. Eu vi alguns vídeos, diversos vídeos, né? Relatos de muitas pessoas que tiveram o seu despertar, né? Eu vejo que isso tá muito. Ultimamente, pelo menos esse ano, eu tenho percebido que tá muito comum. Eu vendo pessoas a mais despertando. Pô, ao mesmo tempo que isso é um pouco engraçado, é meio sério e é meio confuso. Eu acompanhando o relato de muitos produtores de conteúdo, eu vi que assim, cara, que coisa. Teve muita gente que conseguiu assim despertar no susto, uns no amor, uns na dor, uns se fudendo pra caralho, que foi o meu caso, e outros nem tanto. Então, assim, tem gente que teve, assim, aquele despertar, assim, mais pela análise, né? Cara, se eu contar que o meu vai ficar um vídeo um pouco longo, mas, cara, vai ser muito engraçado. Porque pode furar muita bolha. Vai furar muita bolha mesmo. Furar tudo assim, ó. Então, assim, cara, o meu despertar começou muito por conta de financeiro, dinheiro, money, cash, dólar. Então, começou assim. Eu tava muito puto, porque eu tava trabalhando e muita gente talvez desperte assim também. Mas eu trabalhava. Eu ia muito assim, era um cara muito facilmente influenciável. Eu seguia muita boiada, fazia muita vontade, tá ligado? Acreditava que, tipo, a situação financeira vai melhorar. Mas eu só ficava naquilo, tá ligado? Não tinha talvez um preparo mental tão forte assim quanto tem agora. Ah, que musiquinha maneira. Então, começou assim. Só que dessa vez eu já tava meio que com aquela irritação, tá ligado? Aquela irritação interna. Porra, eu pensei assim, cara, não é possível. Já estudei, já fiz faculdade, já segui tudo que a manada fez e não tá indo. Eu vi que, porra, tem alguma coisa errada aqui. O que que eu pensei assim, não fiz, o que que eu tô deixando de fazer, o que que outras pessoas fazem que eu não fiz, onde foi que tá o erro? Foi aí que eu comecei a questionar. É aí que começa o despertar, quando se começa a questionar as coisas. Mas então isso aí ainda foi a pontinha do iceberg. Ainda não teve um despertamento aí, nesse ponto. Ainda não teve. Então, esse foi o princípio do início. A partir disso, eu parei para um próximo passo. Porque eu entrei naquela etapa muito do desenvolvimento pessoal. Eu, durante toda a minha vida, nunca parei para, assim, botar um foco firme nessa área, nessa questão. Entender mais sobre uma questão de performance pessoal, essas coisas. Valoriza quem desperta cedo. Quem consegue entender e pegar esse recadinho aí cedo aí, quanto mais cedo, melhor você vai ter a vida, mais vai aproveitar, né? Evite despertar muito tarde para a vida. Então, eu comecei essa jornada aí do desenvolvimento pessoal, que eu vou explicar como é que começou. E nisso eu ainda tinha minha vida, minha rotina de um trabalhador brasileiro, assalariado, médio, normal. Batia aquele pontinho ali de 8 às 5 e tal, ia pra casa, tinha meus afazeres e tal, tinha essa rotina. Então assim, eu era bem besteirão mesmo, ia muito na onda, né? E até hoje muitos são assim, eu vejo que realmente a massa mesmo, a população em si no geral, ela é assim. Então, muitos talvez consigam entender um pouco desse meu despertar, desse meu relato, né? Talvez os mais despertos. Então, assim,
Eu comecei minha jornada de desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu comecei a estudar muito. Comecei a estudar o quê? Estudar aquilo que não estava no sistema, estudar aquilo que a escola não propõe, ou que não está naquela emenda escolar, aquele beabá ali decoreba. Então aquele beabá ali decoreba, eu sendo bem sincero, isso sempre foi um porre pra mim, uma merda. Confesso que eu sempre carreguei todo o ensino do colégio assim, empurrando com a barriga. Eu não tinha um envolvimento emocional naquilo. Era mais assim, cumprir tabela mesmo, chutando com a barriga. Eu não tinha uma identificação ali na escola. Mas também assim, eu não era um aluno que reprovava, eu não reprovava, mas também não era nota 10. Com porra nenhuma ali. Nada ali eu tinha um envolvimento emocional. Que é o quê? Quando você tem um envolvimento emocional é aquilo ali que, porra, gostei disso aqui, vou me destacar aqui, vou ser bom aqui. Entendeu? Nem na porra da graduação. Talvez um pouco na pós que eu havia feito. Tinha um pouco mais de envolvimento emocional ali. Um pouco mais de interesse, assim. Porra, eu vou levantar minha bunda de casa pra ir pra aula. Entendeu? Talvez tinha até um pouco. Mas enfim. Isso é o ensino convencional. É o que o sistema te proporciona. Aí eu comecei a sair um pouco dessa curva. A ir pro que o sistema não ensina. A ir pro que as livrarias não têm. Que tem código aí. Então, mas mesmo assim, não que eu critique os ensinamentos e os livros, os conteúdos que tem na livraria. Tem muito conteúdo ali, muitos livros que ensinam, que agregam bastante, entendeu? Mas mesmo assim, são assim, passos de gatinhos assim para o desenvolvimento pessoal. O bom não tá ali. Então, aí, pô, a gente tem uma grande ferramenta aí de social media aí, de rede social. Aí tem o Instagram. Aí sabe como é que é, né? Hoje com o algoritmo tudo muito extremamente avançado, ele te entrega o que você quer, né? O algoritmo já tem essa sagacidade, e talvez é, para quem tem um pouco mais de conhecimentos em informática, tecnológicos, não que seja da área, mas conhecimentos básicos mesmo, assim, para entender já um pouco dessa lógica de oferta, demanda, procura, sobre esses buscadores aí online, que na qual você fala bolo aqui, vai aparecer um anúncio de bolo aí para você comprar ou para ir no mercado comprar um bolo, por exemplo. Então, foi inevitável comigo também, a mesma coisa. Eu começando a buscar desenvolvimento pessoal, começou a aparecer muitos produtores de conteúdo nessa jornada, nessa vibe de desenvolvimento pessoal. Cara, e eu comecei assim muito do avesso, tá ligado? Comecei muito do avesso. Então, aí ali eu vou falar aqui o nome aqui. Porra, antes mesmo de começar essa jornada de desenvolvimento pessoal, eu antes buscava, na verdade eu comecei muito com desenvolvimento físico, né? Onde ali, pô, é, eu consegui assim ter uma visão melhor, maior sobre assim questões de treino, musculação, sobre também no quesito geral também de desenvolvimento pessoal, né? Só que mais voltado para a parte física, mais voltado para a alimentação, né? E consequentemente eu fui evoluindo para outras etapas, né? Conheci muito conhecendo o canal lá do Fernando Sardinha. Porra, acompanhando ali eu consegui ter muito desenvolvimento, assim, eu consegui ter uma mudança física, coisa que assim eu talvez treinando não tinha tanto, mas que aplicando algumas técnicas ali, fazendo umas mudanças, uns pequenos ajustes ali, eu consegui ter uma mudança. Obviamente que de todo um protocolo ali de 0 a 100%, sei lá, se eu fiz 30% ali, eu já vi uma mudança muito absurda, muito absurda. Imagina se eu seguisse mais assim a fundo os 100%. Aí, pô, também você tem aqueles influenciadores também, né?
vão mais nessa questão que utilizam mais buscadores patrocinados, né? Que aparece lá na tua tela. Aí foi daí que eu conheci muitos sobre, tanto que até é muito zoado a questão do Pablo Marçal. Então hoje ele é muito descredibilizado, assim, até um pouco assim na internet. Mas querendo ou não, cara, tem um pouco de aprendizado. Algumas sabedorias ali que eu pude acompanhar um pouco a produção de conteúdo dele. Nessa época eu ainda não era muito desperto. Ainda não era desperto. Mas eu também não era um cara que. Eu tava um cara questionador. Entendeu? Eu tava aquele cara que assim, pô, vamos ouvir o que esses caras têm a falar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pô, fui indo nessa linhagem toda, fui indo em toda essa galera aí, toda essa galera aí de influência digital. É o Wendel Carvalho, Pablo Marçal, isso aqui, um monte. Aí, sei lá, ele começava a falar umas coisas assim, que você tem que isso aqui, você tem que ir pra cima, que você tem que isso aqui, isso aqui. Um negócio assim, caraca, cara, os caras falando assim, porra, alguma. Eu não tinha nada a perder. Pô, vou começar a botar umas coisas aqui em prática. Você tem que arrumar treta, você tem que arrumar problema. De certo fato, mano, não deu outro. Comecei a arrumar treta, comecei a arrumar problema. O circo foi começando a balançar ali. Foi começando a dar uns terremotinhos ali de leve ali, né? Aí, pra melhorar a situação, porra, aí me aparece no meu Instagram lá o Kanye West aqui do Caribe brasileiro, o Ryan Santos. Porra, aí lascou de vez, velho. Aí lascou de vez. Por isso que eu comecei bem assim bem do avesso mesmo, entendeu? E diante disso eu comecei a acompanhar muito conteúdo. Eu posso dizer que me ajudaram muito nesse processo de despertar. Querendo ou não, eu fui vendo assim muito conhecimento, aplicando também aos como eu posso dizer, minhas experiências de vida e a minha realidade, a minha prática. Eu vendo ele, cara, muita coisa que bate. Tinha muita zoeira, tá ligado? Mas muita coisa ele bateu, muita informação ele bateu. Entendeu? Apesar dos apesares. E nisso, a partir daí eu conheci um pouco também. Eu acho que antes disso, ou durante esse processo, eu acompanhava também um pouco o canal do Social Arts. E eu sempre acompanhava ali o conteúdo da Red. Tava sempre ali. Sempre acompanhando, cara, esses caras estão falando aqui, velho. Pô, é verdade. Muita coisa que bate. E muita coisa ali batendo. E eu, cara, isso não é possível, velho. E fazia muita coisa fazer sentido. E nisso aí, meu irmão, e o terremoto, ó, tudo só começando ali, ó. Só começando. Aí. Que mais aqui, cara? Foi muito. E um processo que até hoje tô aí. Conheci também outros produtores de conteúdo aí, YouTube, tudo. Não foi só Instagram, não. E foi esse processo de evolução, né? Aí. E cara, e o processo de evolução envolve o quê? Pô, você vai evoluindo, vai estudando a sua mente, vai entendendo como é que funciona, você vai entendendo como funcionam as dinâmicas de relacionamento, as dinâmicas de um mundo, as dinâmicas de socialmente mesmo, no geral, convívio familiar, trabalho, comércio, rua, enfim, tudo. Então você vai entendendo isso aí tudo. E você vê que nem tudo são flores. Você vê que nem tudo são flores, né? Aí, porra, teve, é, teve uma vez, maluco. Pô, não dá nem pra contar tudo aqui porque fura muita bolha, velho. Fura muita bolha, mano. Fura muita bolha. Então, assim, cara, quando você começa esse processo, então, assim, realmente você passa a ser, assim, um cara que vai jogar um pouco contra as narrativas e as dinâmicas do sistema, né? Então eu não sabia que eu ia de 0 a 100 assim tão rápido, mas foi. Foi de 0 a 100 assim tão rápido. E é aquilo, né? O sistema, isso aqui é um round six, parceiro. O que eu quero dizer com isso aqui? É,
eu demorei um pouco pra entender, mas, cara, é uma sociedade onde, assim, é muito tribalizada. É tipo um GTA mesmo, entendeu? É um GTA, é um Round 6. Então, há pessoas que são programadas aqui para te botar para baixo. Há pessoas que são programadas para te sabotar. Então, assim, eu não tinha muito essa visão dessa maldade, mas tem, existe. Então, foi aí que, pô, foi aí que foi despertando. Aí eu tive esse despertar aí. Aí que tu vê que tem manipulação na porra toda, em tudo, todos os aspectos, onde tu menos imagina, tem, onde você pisa vai ter. Então, a questão que hoje a mídia, ela martela muito a questão da BIM, da espionagem, tem, tem essa porra aí também. Então, isso aí é uma faca de dois gumes muito forte. Isso aí é um problemão desse tamanho, isso daí, tá ligado? É pepino, pepino grosso, isso aí. Então, porque isso aí é um poder muito grande. Então, assim, para quem isso é um poder muito grande, e isso aí é um pipinaço isso aí. Então, aí tem a questão da caixa preta, que avião cai, tu abre a caixa preta, que tem a ver um pouco também com essa questão de espionagem aí também, né? Que mais aí, cara? É isso. Despertar foi muito aí. Também tem essas questões de relacionamento aí, que tem gente que desperta numa boa, tem gente que desperta se fudendo pra caralho. Então esse foi o meu caso também. Me fudi pra caralho aí. Mas faz parte, faz parte. Então assim, o que mais aqui que eu abordo? Foi muitas questões assim, cara. Eu tô contando assim numa dinâmica bem leve. Eu podia contar isso aqui numa dinâmica muito engraçada, assim, muito, talvez até pesada, mas eu tô tentando ser o mais leve possível com isso aqui. Se bem que eu não deveria. Mas aí você vê, aí a partir do momento que você desperta, cara, você vai vendo as coisas realmente como é que elas são. Você vai caindo na pílula vermelha, cai na pílula preta, que é importante. Quanto mais você tiver consciência da realidade, melhor. Menos você vai ser surpreendido, menos você vai ser pego de surpresa. Então, menos tu vai ser enganado também. Então, eu achei que eu teria assim, um despertar muito flores de lavanda, um despertar toca do coelho, flores de lavanda, perfumes de jasmim, mas foi só força, lama e esgoto, amigo, mas vambora. Aí você entende bastante um pouco mais dessa questão tribal, sobre a questão de tipo as dinâmicas de poder. Eu vejo que talvez muitos. Ai, dá vontade de espirrar. Cara, poucas pessoas caem nesse nível de profundidade tão grande assim do despertar. Mas queria eu que não fosse assim, mas talvez, e não sei por que explicar, comigo fui. Não queria, mas foi assim. Ai, que é você entender mais sobre essas dinâmicas de poder, tá ligado? É onde você busca mais esse senso de propósito e identificação pessoal. Então, assim, eu sempre fui um cara que esperava mais da vida. Esperava mais da vida no sentido de, cara, de você olhar pra vida tipo, a vida é só isso mesmo? É isso aqui só? É isso aqui? Não tem mais não? O que mais que tem aqui? Não tem a Terra Prometida? Não tem a Disneylândia? Sei lá, que mais que tem aqui? Tá ligado? Eu sempre tive aquele senso de assim, eu sei que tem algo a mais nessa porra. E tem muita gente que carrega essa parada, mas tem gente que não. Tem gente que não carrega essa parada. Tem gente que já tem aquela. Não vou falar que é um bagulho, um conceito assim de aceitação da mediocridade. Mas é a aceitação e o entendimento da vida como ela é, tá ligado? Então, assim. Mas tem gente que sente que, tipo, tem uma parada. Pô, tá faltando alguma porra. Tem alguma coisa errada aqui, tá ligado? E eu ainda sou assim, não sei porquê. Puta que pariu. Aí você vai.
vai cavando e você vai entendendo mais sobre essas dinâmicas de poder. Que aí você vê que tem essas questões do tribalismo. Aí você vai buscando entender. Você vê que o despertar ele é um processo que tu vai carregar até o resto da tua vida. E que fardo. É um fardo muito pesado. Eu entendo muitos não optarem por se esquivar e não prosseguir. Ou talvez prosseguir de uma forma mais suavizada. Porque realmente não é pra qualquer um, não. É pesado. Então, assim, essa questão do tribalismo, e você entende as dinâmicas de mercado. Pô, você às vezes tem um sonho de trabalhar numa empresa. Eu já avisei isso, já falei isso até em vídeos anteriores. Você às vezes tem um sonho aí de trabalhar numa empresa, mas você talvez não entenda a questão underground, a questão do submundo, que é onde as coisas acontecem, que é onde realmente está o poder. Eu não vou entrar nesse assunto de sombras aqui, pelo menos não neste vídeo. Talvez para um futuro próximo. Espero que eu também não precise. Mas você vê que você busca entrar numa empresa, por exemplo. Então você talvez vai esbarrar com questões tribais, com questões assim. Existe ali, obviamente que não são todos os casos, não são todas as empresas, não é todo tipo de comércio, todo tipo de serviço. Não é uma regra geral, mas em grande parte sim, ainda mais em estados que são assim fortemente tribais, entendeu? Eu digo mais pelo Rio de Janeiro. É um estado muito tribal. Então, isso é levado muito em conta, porque a partir do momento que você vai fazer parte de uma empresa, ou de um comércio, uma indústria, enfim, você, pô, vai ter que ter ali uma tribo, uma equipe, você vai precisar trocar informações sigilosas, informações confidenciais ali. Então, aquilo ali não pode ser muito exposto, você não pode deixar aquilo ali muito ao aberto. Então, você tem que fechar ali na tua bolha. Tá entendendo? Que é pra você, assim, pô, você tá passando informação, mas o cara é de uma tribo que é de outra, tá ligado? Aí meio que dá um conflito muito grande, pode dar merda. Então você pode estar dando informações ali que é como se você estivesse dando informações talvez para o seu inimigo, entendeu? Então assim, hoje é um negócio muito fechado mesmo, muito, isso é complicado. Isso aí ferra muito as dinâmicas sociais. Ferra muito, né? E a questão também de, pô, aí você ca cavuca mais. Por exemplo, você busca um concurso público, por exemplo. Pô, beleza, é uma forma de você, talvez quem não busque uma tribalização, mas que talvez seja assim, meio que um enxugar de gelo, de uma forma mais tranquila. Por quê? A pessoa que criou o cargo, aí você entra na estrutura de dados, né, na estrutura hierárquica. Por exemplo, para aquele concurso público tá ali, mano, como eu posso dizer, você vai ter um chefe, vai ter um subordinado, ele vai ter uma tribo, vai ter uma pessoa que vai criar as regras para aquilo ali, vai ter uma pessoa que vai segurar a caneta, que vai determinar ali, entendeu? Você pode ter talvez uma estabilidade, mas que, pô, você pode perder aquilo, você pode ser sabotado, né? Enfim. Por isso que essa questão da tribalização é bem. Não tem muito por onde correr. E, pô, por exemplo, você vai precisar, sei lá, se você tiver um filho, se você precisar de um hospital, um negócio que um. Enfim, qualquer outro tipo de negócio. Então você às vezes vai estar na mão de uma tribo ali, de alguém de outra tribo. Então, todos os setores são muito tribalizados. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, isso talvez explique muito até porque uns conseguem furar fila, essas coisas. Tem muitas essas paradas aí também, essas questões que, pô, você tem uma pessoa da tua tribo precisando de ajuda, e pô, você tem ali um cargo de poder, pô, você não vai dar prioridade em quem é da tua tribo ali. Então, tipo, cara, é o jogo. Pode não ser muito, sei lá, conforme as regras, mas que
É a questão do tribalismo aí da porra toda, né? Que mais aqui que eu tenho pra falar aqui? Aí, assim, você vai cavando muito essa questão das dinâmicas de poder. Cava mais um pouco sobre essa questão das regras do jogo, né? Aí você entra no militarismo. Longe de mim aqui. Isso aqui realmente não, não é da minha alçada, até porque eu não entendo muito. Mas você vê que hoje o militarismo no Brasil ele é muito programado para o sistema. O militarismo ele é programado para o sistema. Então assim, nas dinâmicas de poder, o militarismo ele tem um poder muito grande para controle nacional. Talvez não a nível de fora, mas a controle nacional da conta. Então, o militarismo brasileiro, ela tem um poder bélico para guerra? Tem, para guerra para controlar o próprio brasileiro. Para controlar o de fora não. Mas se estourar uma guerra aqui no Brasil, alguma porra assim, o militarismo tem poder para controlar o Brasil. Tem poder para controlar os brasileiros, entendeu? Para manter eles ali na cachola. Então, assim, são. Obviamente que, pô, você tem um militarismo. Então você tem que ter ali um manual de guerra ali, de estratégia, de tudo ali na cabeceira da tua cama. Talvez para quem siga e para quem seja desse propósito, entendeu? Então é meio que inevitável e até a questão de você ter que ter um preparo também para poder ter essa visão ampla aí, né, de como funciona também as dinâmicas aqui no Brasil. Já que você liga um noticiário aí no Brasil e vê várias matérias aí, brigas de invasão, de polícia, brigas de facção e tudo, essa pindaíba toda aí, né? Que é difícil de entender, é difícil de entender. Então, que mais aqui? Questão de você, pô, tentar consertar o Brasil é um ato assim muito entre aspas e itálico, negrito e sublinhado, né? É um ato muito heróico e desgastante emocionalmente. Aí você fecha aspas. Aí você continua. É meio que enxugar gelo. Enxugar gelo isso aqui. Porque é muita gente mandando no Brasil. Não dá pra ser inocente de achar que o Brasil tá na mão do brasileiro. É muita gente mandando no Brasil. Então assim, entra naquela regra. E garanto que muitos dos poderosos, muitos dos que estão no governo têm tem esse entendimento, essa sabedoria. Porque, cara, a pessoa tá no governo do Brasil, no geral, mas sabe que não tá no governo. Então, assim, você cumpre a tabela, mas você sabe que se você não se desgasta, você não tem uma entrega emocional naquilo. Porque você sabe que se o que tá no teu controle, cara, não tá no teu controle, tu não se estressa, tu vai deixar fluir. Tudo aquilo que não tá no teu controle, você não se estressa e deixa fluir. Aí é que entram muitas questões, assim, muitas brigas e pautas e discussões de Twitter. Porque a grande parte das pessoas tem tem esse senso de controle, tem esse senso de apego emocional e entrega e abraça pautas, abraça narrativas e abraça muitas brigas. E a gente tá aí, ó. É para entender um pouco o tribunal da internet. Entender um pouquinho ele, né? E é difícil também você chegar a uma conclusão. É difícil. E um outro ponto aqui que é uma visão assim bem forte e realística quanto ao Brasil, quanto ao comércio, né? Eu assisti uma grande aula aí de um grande produtor de conteúdo que, pô, ele já fazia essas análises. Olha só que coincidência. Para você ver o quão a gente precisa ter essa consciência de que
precisa dessa evolução espiritual. Não é algo, como eu posso dizer, muito, não é algo clichê. Assim como eu já tive muito essa visão espiritual, algo visto como muito gourmetizada. Mas você vê que olhando para um lado mais serístico, não é bem assim não, entendeu? Assistindo a uma palestra de um grande produtor de conteúdo, aí você consegue identificar um pouco mais sobre. Que ele, tipo, em 1970, 1980, ele já estava se debatendo e discutindo questões sobre a questão da inteligência artificial, a questão sobre o futuro do comércio, a questão sobre as dinâmicas de mercado de trabalho, como iria ficar as situações, as gerações e tudo, né? Sobre essa substituição dos humanos por máquina, sobre a questão da adaptação. A gente tem esse costume, né? O brasileiro, ele tem esse lado bom, que ele tem aquele senso coletivo de ele querendo não ter uma leve programação para ser um cara rigorosamente adaptável. Talvez nenhum outro povo aí nesse planeta Terra tenha uma adaptabilidade tanto quanto a de um brasileiro. Pô, você tá aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que é 40 graus. Por exemplo, se você precisar pegar um cara e botar ele lá no Polo Norte, lá americano, no Alasca, mano, ele vai sorrindo. Tem essa questão de adaptabilidade. Eu não digo só nessa questão climática, eu digo numa questão assim, de um contexto geral. O brasileiro ele tem esse lado positivo, que é meio vira-lata, né? Mas que é você ter essa fácil adaptabilidade, né? Aos mercados e à avaliação. Até porque isso é uma questão também de sobrevivência. Então o brasileiro, ele, sei lá, mais de 90% aí da população talvez tenha esse instinto aí de sobrevivência, vira-latice e adaptabilidade. Entendeu? Então, assim, hoje o mercado de trabalho, à medida que a tecnologia vai avançando, vai acelerando, mais as pessoas vão sendo inutilizadas. Inutilizadas mesmo, entendeu? Tipo, no sentido de vão perdendo o sentido de propósito, tá ligado? Aquele que ela fazia, hoje um robô faz. Então, aí a gente fica sempre com esse senso de adaptabilidade. Pô, se hoje eu sou um trocador no ônibus, eu já não existe mais essa função, eu vou me adaptar, eu vou tirar uma carteira ali, uma carteira D, e vou virar um motorista. Ou eu vou estudar aqui outra coisa e vou ser outra coisa. E a medida vai indo. Por exemplo, hoje tem lugares, cidades nos Estados Unidos, por exemplo, que já rodam carros autônomos, ônibus autônomos. Então o cara que está ali dirigindo, ele já não precisa mais dirigir e ele vai precisar se adaptar a uma nova profissão, a um novo fator, a uma nova forma ou a uma nova, como eu posso dizer, forma. Vai ter que ativar ali o instinto de sobrevivência e fazer alguma porra ali. Então, aí que entra essa questão. Hoje tá tudo muito mais mapeado. O que eu quero dizer? Hoje tudo mais tem controle. Hoje em dia, assim, não tá mais igual antigamente, de tipo, é aquela frase: quem chega primeiro bebe água limpa. De certo fato, isso é verdade. Então hoje em dia, assim, tudo muito é como se eu fosse dizer assim, cara, eu posso ir para tal lugar ali numa região serrana que se eu cavar eu vou achar petróleo e vai ser meu. Não, já tem alguém ali, aquela região já tá mapeada. Então entra muito essa questão da tribalização. Por isso que eu reforço muito essa questão de você se tribalizar, porque você sendo ali, você tribalizado,
você, de certa forma, assim, vá ser aproveitado de diversas formas, de diversas maneiras. Você não vai ficar preso e fixo a uma só coisa. Aí é uma questão assim de administração e gestão de tribo, entendeu? Então assim, eu posso, você pertencendo a uma tribo, você hoje pode estar, sei lá, dirigindo um ônibus, mas amanhã você pode estar preparando comida, por exemplo, entendeu? Um exemplo que eu tô dando. É no sentido assim, você não fica fixo a uma coisa, você consegue ter uma rotatividade ali de acordo com as necessidades da tribo, entendeu? Então, assim, e cada vez mais, assim, o cerco está apertando, a questão do mapeamento, do controle está aumentando. E o senso de muita coisa realmente vai perdendo. Se você for ver hoje, cara, muita coisa que a gente vê hoje, seja em televisão, internet, assim, muita coisa assim, talvez não tenha muito nexo, sentido ou propósito. Você vê muito dos casos, assim, você já consegue ter um senso de percepção que muita gente já está cumprindo uma tabela ali, sabe? Já está cumprindo uma tabela e levando a vida. Que mais aqui que eu ia falar? Sobre essa questão desse senso de futuro, né? Realístico, assim, pelo menos no Brasil. Eu ia falar mais um pouco sobre essa questão desse tribalismo mais de submundo, né? Que, assim, é uma opinião pessoal minha, eu também não vou adentrar muito nesse assunto, adentrar no sentido de ir lá mesmo, assim, né? Nesse sentido do assunto mesmo, né? Até porque eu não tenho essa vivência, não posso afirmar muito. É uma visão mais sistemática que eu posso dizer aqui. Que hoje, cara, a gente vê todo dia na televisão essas brigas tribais. Polícia invade. Um comando ataca o outro e tal, isso aqui. Penso eu que isso seja programado, cara. Isso possa ser programado. Porque, assim, isso é um jogo e isso é de interesse para o sistema, porque movimenta muita coisa. Movimenta política, movimenta políticas públicas, movimenta o mercado de drogas, o mercado de armamento, movimenta mídia, porque se não tivesse isso, praticamente todas as emissoras passam 24 horas aí noticiando essas questões. Então, movimenta mídia, movimenta jornalistas, movimenta deputados, que aí eles têm aquele emprego ali para poder sancionar leis e tudo, né? É um sistema, é a roda do sistema, né? Verbas públicas, construções, enfim, segurança. Pô, então assim, hoje esse mercado envolve a questão de segurança, tanto pública quanto privada. E quem se ferra mesmo é as pontas dos peão, as cabeças de peão. Quem tá na ponta mesmo. Porque os cabeça mesmo, cara, ninguém vai saber quem é. Entendeu? E tem muita aliança, muita parceria, muito tribalismo nas cabeças, entendeu? Sei lá, é um jogo muito difícil de entender. E eu também respeito meus limites e não me adentro mais aí não. Entendeu? Talvez alguém com mais conhecimento, mais poder de espírito possa explicar melhor essas questões. E eu ainda não tenho, ainda não entendo muito sobre isso. Entendeu? E também não sei porque eu tô tentando entender isso aí. Bizarro. Mas é isso. O que mais que tem pra falar aqui, ó? O vídeo hoje era só isso aí mesmo. E até tem mais uma pauta aqui pra poder falar, mas não. É uma outra questão assim, que envolve bastante. Vou falar de duas pautas aqui rapidinho enquanto tem tempo. É que o Brasil, cara, eu sei que esse termo não se aplica pra muita coisa. Mas essa questão de realmente, cara, é uma analogia, mas que aplicando isso para o Brasil dá para entender, faz entender
que assim, obviamente que isso não é uma regra, mas que pelo menos no Brasil talvez isso se aplique como algo que possa ajudar bastante. Que assim, o Brasil ele é um país muito morno no sentido econômico, morno econômico, que também explica muito das origens de muita guerra, muita briga, muito posicionamento e narrativa política. O que é a questão do Brasil é muito morno? Eu já expliquei também em vídeos anteriores, que mais uma vez eu bato nessa tecla. Cara, tem país que você precisa ser extremo, 8 ou 80. Ou tu é capitalista, ou tu é socialista, ou tu é comunista. Então, assim, por conta dessa mornidez, o Brasil é muito essa coisa esquisita, cara. Entendeu? Pô, vamos dizer que, pô, o Brasil hoje aplicando-se ao capitalismo. Vamos supor que o Brasil ele é um país extremo capitalista. Então, uma coisa que cedo ou tarde, uma hora, a população vai ter que ceder a alguma narrativa e a poder político e a sistema político. Uma hora o Brasil vai ter que ceder de uma forma extrema, que é ou vira o extremo capitalista, ou vira o extremo socialista, ou vira o extremo comunista. O que eu quero dizer com isso aí? Ou entrega o Brasil, eu digo de forma geral, a iniciativas privadas, que de fato, assim, sendo um posicionamento bem neutro, se entregar, cara, de certo fato, o salário vai aumentar? Pode ser que sim, pode ser que não, porque aí você vai estar entregando o poder na mão do dono da iniciativa privada. Beleza. Vai ter menos impostos, menos tributos, e obviamente que pô, você pode aumentar um pouquinho mais ali o salário da pessoa, pode contratar mais pessoas, pode expandir o seu negócio e pode comercializar mais. Vai ter uma melhora. Obviamente que, pô, vai ter sim uma melhorinha ali. Beleza. Agora, caindo pro outro lado, pro lado mais socialista comunista. Se o Estado domina tudo, pô, beleza. Pô, tu vai ganhar. É aquilo, de certo fato faz sentido. Vai botar todo mundo ali no balde. Vai todo mundo ganhar a mesma coisa, vai ser tipo uma Rússia, por exemplo. Então, assim, vai matar esse assunto de essa lógica que muita gente ainda acredita, que é de meritocracia. Que isso aí pra mim, isso aí é meio muito papo pra boi dormir, entendeu? Sendo bem sincero. Então, vai botar todo mundo ali muito no mesmo patamar. Pô, você vai ter acesso à educação pública, você vai ter, a gente tem, só que é muito ruim, não é muito boa no ponto de vista e no quesito geral, não é muito boa. A saúde pública não é muito boa, mas que pô, beleza, se o Brasil fosse uma questão, se o Brasil fosse 100% assim socialista ou comunista assim, poderia ter uma educação pública melhor, poderia ter aí uma saúde pública um pouco melhor, porque a gente estaria vivendo o extremo. Então você vai ou é 100% ou não é. Então, mas aí também varia muito da gestão. Tudo vai variar muito da gestão. Então a gente viveria muito esses extremos. Por exemplo, a Rússia, sendo um país socialista. Pô, lá é redondo, lá funciona. Mas lá é assim, é extremo. Tem capitalismo lá dentro? Tem. Pô, os donos, os magnatas lá socialistas são bilionários? São. E bizarro, tem mais bilionário na Rússia do que talvez em países capitalistas. Entendeu? Ironias da vida, vai entender. Eu posso estar enganado com a minha afirmação, entendeu? Mas é meio confuso mesmo. Mas a gente entra aí na dinâmica no lado contrário, os Estados Unidos. Pô, é um país extremamente capitalista. Pô, lá você não tem SUS. Beleza, lá tem a polícia, tem, beleza, mas é outra pegada lá, entendeu? Lá é o mínimo possível, assim, social, o mínimo possível, é o mínimo possível de acordo com o imposto. Você paga pouco imposto, você tem pouco do Estado, em compensação. Mas em compensação, por exemplo, questões de serviços.
Pô, se um eletricista aqui no Brasil vai fazer um serviço aí de uma diária onde ele cobre R$ 350, sei lá nos Estados Unidos você consegue US$ 1.000. Entendeu? Então, assim, mas lá é aquilo, de certo fato, você vai ter que diluir aqueles US$ 1.000 na educação do seu filho, na saúde, você lá vai ter que contratar um plano ali de saúde, a depender do plano que você fizer ali, com carência, com internação, com tudo, e vai encarecendo. Aqui no Brasil você tem essas duas opções, mas você tem a pública ali, que é mínimo ali, ele te entrega ali, mas é a pública, entendeu? Agora nos Estados Unidos você cobra-se mais, você se tem mais dinheiro, mas em compensação ali você paga-se mais coisas ali, coisas que o público não te entrega, né? Então, é isso. Essa questão de ser um país muito morno. Talvez isso. Se fizer um teste, um experimento, e não adianta nada também, né? Pô, você botar um país 100% capitalista aqui no Brasil e também pegar um cara mal intencionado aí na gestão. Ou vice-versa. Ou botar um país extremamente socialista e uma gestão mal intencionada. Entendeu? Que aí vai ser 6 por meia dúzia também. Mas mesmo assim, daria uma grande mudança. E mais um ponto aqui, cara, que é o final, para matar logo isso aqui, que esse vídeo já tá muito longo. É a questão, cara, que não dá para levar esse mundo a sério. Não dá para levar isso aqui a sério. Você não pode levar essa vida a sério, não dá. Eu entendo, eu vejo que eu consigo entender pelo nível de evolução espiritual algumas pessoas assim que levam muito, não levam muitas coisas a sério. E de fato, não dá para levar muito a sério. Salomão já dizia, né, que isso aqui tudo é uma ilusão. Então, muita coisa que realmente não dá para levar a sério. Então, por isso que hoje você vê muita gente caindo para esse lado da comédia, da zoeira mesmo, do futebol, né? Então, essa vida realmente não dá para levar muito a sério. Não dá. Muita coisa não faz sentido. E o vídeo de hoje era sobre isso. Muito obrigado aos que acompanharam, aos que assistiram isso aí de alguma forma. Até o pessoal aí do Submundo. Então, até a próxima. Valeu, galera.